Dezembro de 2017, São Paulo, capital. Jairo Dutra vinha do Rio Grande do Sul para visitar seus pais e suas irmãs. Ele já contava as horas para voltar para casa e passar o Natal com seus 4 filhos. Mas Jairo não sabia que sua esposa, Ana Paula, tinha outros planos para ele. Ana Paula queria em breve estar casada com outro e Jairo precisava sair da frente de seu caminho. Confira com a doutora Solange Beretta os detalhes do caso que ficou conhecido como o crime do bombeiro. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejam todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marque nas suas mídias sociais. Nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja um membro. Se não puder, tá tudo certo. Daí você venha comigo até o final e você vai vir comigo até o final desse nosso encontro com a nossa adorada doutora Solange Beretta e também com o Marcos, que está aqui conosco para falarmos de um dos casos. Doutor, seja muito bem-vindo, que seja a primeira vez de muitas aqui no canal com outros casos. Mas o caso do bombeiro, Sim. Desde que eu te conheci, Sim. você... Por que você... Foi o seu último caso, é isso, como promotora? Não foi. Mas foi o caso em que eu tive um contato muito grande com os familiares, que eu digo que é aquilo que é super necessário o promotor de justiça ter. Esse processo sequer era meu, ou seja, pela distribuição, né, porque essa distribuição ela é feita por um sorteio, então o meu número, o final do meu processo é número 2 e 3, vamos supor, então todos 2 e 3 serão para mim. Entendi. E quando eles são distribuídos, eles são sorteados, então não há como você direcionar, em princípio, né? Não há como. E esse processo, na verdade, pertencia a um cargo que estava vago. Ou seja, existia o cargo, não tinha promotor. Como é que chama? Que é eterno? Que tem um terminologia que vocês falam, que esse processo é dessa pessoa, quase como se tivesse uma gestão. Sim, é o promotor natural. Promotor natural, isso. Promotor natural. Então, promotor natural desse caso era dessa área vaga, dessa cadeira vaga. Cargo, esse número que ainda não tinha um nome. Exatamente, porque estava vago. E nós acumulávamos a função desse promotor e cada mês um promotor acumulava. Isso é extremamente prejudicial ao andamento do processo, seja ele qual for, e até os inquéritos, é extremamente prejudicial, mas infelizmente é a nossa realidade. Nesse caso, aquele mês, eu era a promotora de justiça que cuidava desse processo. E os familiares vieram buscar o promotor de justiça para conversar a respeito. Os familiares do Jairo, do Jairo Dutra. Exatamente. E nesse dia, eles sequer haviam marcado, se eu não me engano, né? Mas eu recebia todo mundo, procurou, tá? A não ser que eu tivesse em audiência ou em júri, e eu os recebi. Recebi a Sandra, que é irmã do Jairo, recebi a Nancy, que é irmã do Jairo, o Flávio, que é irmão do Jairo, a Tatiane, que era cunhada, e a dona Darcy, que era mãe. Vieram todos ao meu gabinete e eu conversei com eles e me inteirei. Eles tinham algumas dúvidas, queriam alguns esclarecimentos e trouxeram informações extremamente importantes que me fizeram acreditar que a denúncia estava em desacordo com o que de fato havia ocorrido. A denúncia dava o quê? A denúncia ela dava uma motivação que não iria ser comprovada pelo que eles estavam me relatando. A motivação da denúncia era que a mulher do Jairo, a Ana Paula, ela já era ré, já tinha denúncia, recebendo denúncia e tudo, que ela havia mandado matar o Jairo porque o Jairo se negava à separação judicial. Ou seja, ela queria se separar e ele não queria. Porém, aquilo que a família trouxe, por isso que eu digo a extrema importância de se receber os familiares das vítimas. Desculpe. O que ela trouxe, eles trouxeram, era
totalmente diferente. Claro que o promotor de justiça que elaborou aquela denúncia não tinha aquelas informações. Ele fez de acordo com o que estava no inquérito policial. Tudo bem? Mas, a partir do momento que eu tomei conhecimento que a motivação estava equivocada, eu precisaria aditar aquela denúncia, fazer uma modificação adequando os fatos narrados na denúncia aos fatos que, de fato, haviam ocorrido. Não vamos contar os fatos agora para Não. deixar um gancho de suspense para as pessoas virem com a gente aqui. Mas só para entender uma coisa, a denúncia dizia que era quase uma libertação dela. A Ana Paula seria uma vítima. Sim. Do morto, do réu, da vítima, do Jairo. Mas a grande vítima poderia ser a Ana Paula, uma vez que ela estava impossibilitada de se separar do marido, o marido não queria essa separação, então ela teria mandado matar o marido para ela ser livre. Vamos dizer. Sim, Seria uma história que num uma história bonita. Que você quase entende. Você não entende, você não vai fazer isso, óbvio, mas você fala, será que essa mulher, ela teria que trazer elementos que ela, por exemplo, ela era assediada, ou que ela agredida. Tudo bem, mas isso era um trabalho lá na frente no júri. Sim. Aí você vai descobrir. É claro que, diante disso, eu falei, bom, se eu não vou conseguir comprovar isso que está narrado, eu tenho que colocar o que de fato aconteceu, porque aí eu vou conseguir comprovar. Exatamente. E daí eu entrei em contato, como não havia um titular do cargo, eu entrei em contato através de ofício ao Procurador-Geral de Justiça, pedindo para que ele me designasse para cuidar daquele processo, já que o cargo estaria vago, então não havia nem o promotor que pudesse dizer assim, não, eu não quero que a Solange cuide desse caso, né? O que estaria correto. Você pede para ser a promotora natural. Natural. Daí só que uma promotora adotiva, vai. Você queria adotar aquele processo. Exatamente. E você consegue? Sim. Há casos, inclusive, que eu fazia esse atendimento e havia o promotor natural, eu conversava com o promotor natural, eu falava assim, olha, eu atendi o caso assim, eu entendo. Você, Solange, já que você conhece tão bem, você não quer ficar com o caso? Você podia passar. Aí eu também comunicava, mas daí tinha que haver a concordância do Procurador-Geral de Justiça, porque senão poderia estar encaminhando, né? E ali tudo era feito com muita seriedade, né? Sem nenhuma ilicitude. Então, a partir daí eu assumi e comecei a trazer para o processo provas que fizessem aquilo que os familiares trouxeram como motivação do crime, a prova para eu sustentar a nova denúncia, a denúncia arrumada, aditada, né? Consertada. E daí nós seguimos em frente, só que eu me aposentei antes de poder ser feito o júri, mas, como eu disse, eu tenho uma grande amiga, a doutora Soraya Bicudo, que é uma excelente promotora, e ela assumiu todos os meus processos, e dentre esses processos, o que eu tinha muito carinho, né, tinham alguns, esse era um deles. Que é o caso do bombeiro, que a gente chama. Isso. Queria entender os personagens, queria entender a história. Quem é o bombeiro? E qual a ligação com a Ana Paula? O que você me conta de que crime é esse? O Jairo era um policial militar que optou pela carreira de bombeiro, e ele já estava quase em São Paulo. Ele era oriundo da zona leste de São Paulo, ali de Sapopemba, São Mateus. E a família dele já conhecia a família da Ana Paula, porém os dois, apesar de terem idades muito próximas, não tinham um relacionamento algum, nem de amizade. As famílias se conheciam porque o pai do Jairo, ele era pedreiro, e o pai da Ana Paula era uma pessoa que construía imóveis naquela região, e ele trabalhava, então, para o pai da Ana Paula. Mas, então, eles não tinham nenhum relacionamento. Lá pelas tantas, eu acredito que o Jairo tivesse uns 25 anos, mais ou menos. A Ana Paula já tinha 2 filhos. E esses 2 filhos de pais diferentes, sem que ela tivesse relacionamento com nenhum deles. Ela não vivia com nenhum deles.
E as famílias fizeram uma aproximação para que eles pudessem namorar, enfim, conheciam as famílias. No início, isso depois foi contado tudo pelas irmãs, né? A Nancy foi uma testemunha muito importante, né, doutor Marcos? A Nancy, agora me fuge, a Sandra, também outra testemunha muito importante. Então, elas sabiam desse bastidor. E ele, então, acaba se casando. Mas não que ele fosse algo assim, não é que ele se apaixonou por ela. Foi indo e acabou, né, acontecendo o casamento. E ele adota os filhos dela, né? Que é o Adriel. Tá. E também, não me deixe fugir o nome. É o Adriel e a... Depois eu lembro o nome dela. São os filhos mais velhos, né, dela. Na época, o Adriel tinha 6 anos. Na época do crime? Não, na época que eles se casam. Se casam. Isso aqui é ano, mais ou menos? Isso aí foi em 1996. Tá. A Jennifer tinha 3 anos e o Adriel 6 anos. E ele os adota. E sempre os tratou como filhos. Posteriormente, eles tiveram mais 2 filhos, que é o Josué e a Rebeca. Aí, filho dos dois mesmo. Filhos dos 2. Mas não havia diferença nenhuma de tratamento. Ele era pai de 4 filhos. Né? Ela tinha uma vida um pouco mais confortável, a Ana Paula, porque ela era filha única. Tinha um irmão que até hoje não ficou bem explicado, mas, enfim, biológico parece que não era. Ou ele era por consideração ou adotivo. Existia esse irmão. E eles viviam como uma classe média na Zona Leste, o pai construindo e alugando casas e dali obtendo renda. E a mãe dela, posteriormente, vem a falecer e eles se mudam, o casal com os filhos se mudam para a casa onde a mãe morava, até para cuidar do pai, que falece também posteriormente em 2016. Tá? Isso nós já estamos falando de 2016. O crime é de 2016? Não. 2017. 2017 ele tinha quantos anos, o Jairo? Já, então, 47 e ela 45. Né? Eram jovens ainda. Né? Então, veja, eles já estavam desde 96, 2006, 2000, foram 21 anos de relacionamento. Então, ele era jovem, ele tinha 25, 26 anos. Né? E ela já tinha um filho de 6, então ela teve esse filho com uns 18, 19 anos de idade, talvez até um pouco menos. E vão levando a vida. Segundo ela, ele era muito opressor, muito ciumento, ela tentou fazer faculdade e ele colocava sempre obstáculos, mas o que a gente consegue depreender dos autos, né, e de ouvir também os familiares da vítima, é que ela queria, claro, veja, ela se tornou mãe com 18 anos, aquilo que não viveu na adolescência, ela tentou viver mais tarde. Eu compreendo perfeitamente essa situação, é uma situação bem complicada, eu posso dizer, porque eu vivi uma situação dessa. Mas você tem que lembrar que você tem filhos, claro, e tem obrigações com a pessoa que você escolheu para formar uma família. E ela começou a ir para a faculdade e literalmente ser uma universitária, né? De sair depois da aula, de beber cerveja, de ter os amigos. E aquilo incomodava o Jairo e a situação foi chegando num ponto em que, acredito eu, que ela tenha desistido, inclusive, de continuar na faculdade. Dizer que ele era um homem opressor não é possível se afirmar. Que ele era agressor também não era possível. Não era possível se afirmar porque ele não era? Ou não é possível se afirmar porque ninguém não há nenhum diz? Indicativo nesse sentido, a não ser a palavra da Ana Paula. Né? Haviam brigas, discussões, sempre girando nesse sentido. A Ana Paula, quando é por volta de 2010, ou seja, 14 anos depois do casamento, 2010, a situação fica muito ruim, eles se separam.
tá? Ainda em São Paulo, eles se separam por 8 meses só. E ele, eu até brinco, ele era um homem com alma feminina no sentido de discussão da relação. A famosa DR. DR, né? O homem detesta DR, mas o Jairo, às vezes, ele provocava DR. Oh, tá. Né? Algo meio inusitado. E ele vinha sempre questionar isso, a gente vê muito nas mensagens, os textos enormes de WhatsApp e tudo mais. Nessa época, ele sai de casa, vai morar na casa da Nancy, da irmã, que morava próximo, e os filhos ficam com a Ana Paula e ela fica morando na residência, que era a residência dos pais dela. Ela só tinha o pai nessa época, se eu não me engano. Fica morando lá. E ele vivia insistindo, mas você quis a separação porque você tem alguém? Me diz, se você tem alguém, qual era o propósito dele? Se você já tem alguém, então está rompido para mim. Se você não tem ninguém, eu vou continuar insistindo em retomar o nosso casamento. Eu vou continuar. E ela dizia, não tenho ninguém, não tenho ninguém, não tenho ninguém. E tudo bem. O que hoje vamos dar uma dica aqui, se a pessoa quer separar, deixa ela separar, porque não é porque tem alguém ou não tem alguém, é porque ela não quer mais você, mas ok. Exatamente. Aí ele acaba alugando um imóvel, vai para esse imóvel, consegue ficar só 2 meses, porque ele entra em depressão. A Nancy fala, não, vem para cá, porque ele amava muito a família, acredito que amasse também a Ana Paula, mas a gente vê que o amor muito grande que ele tinha pelos filhos, pelos 4. E ele soube que naquela noite havia um homem dentro da casa da Ana Paula e estaria dormindo lá. Ele tinha filha pequena, a Rebeca era muito pequena, tinha também a Jennifer e tinha também os ciúmes, né, com certeza. Ele vai até lá, não sei se ele já vai com uma faca de cozinha ou se ele pega ali, e ele surpreende, ele acha que é a Ana Paula, mas era a Fabiane, que depois vem a se tornar advogada dela, no processo. Era uma amiga dela. Que era uma amiga dela, que era advogada, que era casada, mas tinha esse amante e usava a casa dela para se encontrar. Aí a Fabiane fica desesperada, o rapaz também, né? Não, ele falou assim, não, meu Deus, eu pensei que era a Ana Paula. Então, não, a Ana Paula está com o Lucas no litoral. E tinha levado a Rebeca, né? Aí ele falou, então ela tem alguém. Aí ele pega... Ele é um bombeiro. É um bombeiro. Ele vai com uma faca. Ele não tinha arma? Ele tinha arma na época dos fatos, mas ele não usava arma. Nem nesse momento. Porque ele estava... Ou seja, ele estava querendo... Não, ele foi com receio do que ele pudesse encontrar. Isso é o que foi... Mas tudo bem, mas ele foi com uma faca. Sim, dizendo ele que era para... Não sabia quem estava lá dentro, então ele foi com uma faca. Bom, Pergunto enfim, que não existe. Se ele tivesse encontrado Ana Paula com um homem... Não sabemos o que pode acontecer. O que acontecer. Quando ele sabe que a Ana Paula já tem um outro relacionamento, ele fala... O Lucas é quem? O Lucas é o Lucas. Não é um dos filhos, é porque são muitos filhos. Não, o Lucas é o amante. Então, já é um amante. Sim. Daí ele fala... amante, já é um namorado nessa hora, porque eles não é amante porque eles estavam separados. Tudo bem. Aí ele aceitou, falou, não, então agora terminou mesmo. Porque se ela está tendo um outro relacionamento, significa que ela não tem volta. Em 2010. E ele busca, então, se separar e formalizar a separação. Isso tudo contado pela Nancy, porque ele morava lá. Tá. Formalizado. Quando ele comunica isso a ela pede para voltar. Ela que quer. Ela que quer voltar. E isso a Nancy fala. Ele falou na minha frente. Ela falou na minha frente que queria voltar, que queria tentar de novo. Não, o pai ainda era vivo, a mãe já tinha morrido, se eu não me engano. E o Lucas acabou. O Lucas nunca foi ouvido, ninguém sabe. E nem é o Emerson que a gente vai descobrir. Não é que era um outro nome, era um Lucas namoradinho dela mesmo. Provavelmente, Beto, aqui, né, a gente vai fazendo ilações. Provavelmente
tava muito bom, mas daí eu acho que quando o cara viu, falou assim, não, assumir uma 4 família filhos, com não tô 4 afim. filhos não rola. E ela falou, deixa eu voltar. Deixa eu voltar para quem rola. Pra quem ainda me quer. Né? Aí, quem ainda me quer. Vai curar a autoestima e também... Exatamente. Resolver o problema. E a vida vai sendo levada assim, ele trabalhando, o Jairo trabalhando, ela também tinha um pequeno negócio com a mãe e tinha os aluguéis da casa. Muito bem. Lá por 2016, logo em seguida, em 2012, eles compram uma chácara em Nova Petrópolis, que é uma cidade grudada com Gramado, que inclusive tem os imóveis um pouco mais em conta do que Gramado, né? E eles compram essa chácara para poder construir uma casa para eles poderem viver quando ele se aposentasse. No Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. E um lugar mais tranquilo, sem violência, para criar os filhos, com boas faculdades muito próximas, uma qualidade de vida excelente, e eles iam mudar para lá com todos eles. Inicialmente, somente vai a Rebeca e o Adriel. Um detalhe, nessa separação de 8 meses, é descoberto que o Adriel, que é esse filho, estava com câncer. E ela vem, depois do processo, dizendo que ele abandonou ela quando o filho mais precisava. Mas não foi isso que aconteceu, né? Ela é bem fantasiosa. E daí eles vão para lá. Permanecem aqui a Jennifer e o Josué. Né? A Jennifer é filha adotiva dele e o Josué, né, que é filho biológico. Ficam aqui por conta do calendário escolar e aguardando a aposentadoria, não é aposentadoria, né, ser colocado na reserva, né, Marcos? E como ele tinha licença-prêmio, para gozar a licença-prêmio, o que ele faz? Ele começa a gozar esses benefícios que ele tinha de folgas e já antecipa a ida dele para o Rio Grande do Sul, que seria outubro de 2016. Ele ainda teria que aguardar mais um tempo para ter a aposentadoria, mas ele não precisava estar trabalhando. Ele poderia aguardar, gozando desses dias que ele tinha direito ao gozo. Aí é que o negócio começa a encrespar. Por quê? Porque ele vai morar lá. Ele era, como a maioria dos militares, uma pessoa, né, mais toda certinha, toda repleta de regras, regradas. E ali, provavelmente, eles acabaram tendo atritos e ela havia se comprometido com ele que a administração daqueles bens que os pais deixaram para ela, porque em 2016 o pai dela falece. E ele fazia essas construções de quartos, sim, isso aqui. de kitnet. Que quando se fala assim, ele tinha que construir imóveis, assim, construía alguns quartinhos, uns kitnets para ter um aluguel, mas tinha uma renda. Sim, porque o número era grande, então no volume ela tinha uma série de imóveis, uma renda boa. Uma boa renda e vários pequenos imóveis nessa região. Exatamente, creio que até comerciais. Enfim, além dela auferir a renda desses imóveis, ela poderia se desfazer desses imóveis e investir em alguma outra coisa. Né? Ele, na verdade, havia contraído empréstimos para construção dessa casa lá em Nova Petrópolis. A gente sabe que bombeiro não, né? Ele era soldado. Né? Ele era soldado. Ele era soldado, acredito que entrou na reserva como cabo, não é isso, Marcos? Como cabo. E o salário realmente era um salário muito aquém do rendimento que ela oferia com os aluguéis. Né? Mas, enfim, tinham 4 filhos, né? A despesa era alta. E ele, ela se comprometeu a administrar aqueles bens através de uma imobiliária, para que eles, então, fossem viver nessa chácara, no meio da natureza, curtindo os filhos, ele jovem ainda, com 47 anos, já sem precisar trabalhar, né? E tudo bem. Só que ele vai em outubro e em novembro ela já vem para São Paulo para resolver questões da casa, porque entupiu o encanamento, problema elétrico, enfim, são casas que a pessoa tem que são imóveis, né? E os inquilinos não querem saber disso.
E ela vem para cá e ali ela conhece o Emerson, que é o nosso segundo personagem. Que ele é o quê? O Emerson trabalhava numa empresa que era terceirizada, fazia serviços, né, em Mas o que, era condomínios. pedreiro, era o quê? Eu acho que ele era mais ligado a essa área, né, Marcos? Sim. Sim, né? O que ele limpeza. fazia? De limpeza. Ele era encarregado de uma equipe de limpeza de uma empresa prestadora de serviços. E ela conhece o Emerson como? Foi um evento, né? É uma festa que uma pessoa, uma conhecida em comum os apresenta. A Cidinha, exatamente. uma coisa assim. Exatamente. Né? E o Emerson tem quantos anos? Ele é mais o novo, ele é Emerson mais velho? tinha, na época, 20 e poucos anos. Ela já Eu até com 40 e marquei. poucos, Ela ele 20 e poucos Exatamente, ela com 40 e poucos. Isso já no ano de 2017? 2016. Tá. 2016, início do ano, ela se muda para o Rio Grande do Sul. Em outubro, o Jairo vai para o Rio Grande do Sul em definitivo. E em novembro, ela vem para São Paulo com a desculpa, Pra e arrumar até esses no caso, imóveis, então. claro que ela precisaria contratar uma imobiliária, né, uma administradora, e conhece esse rapaz e se encanta e, né, a partir dali já nasce um relacionamento. Ela retorna para o Rio Grande do Sul, né? E ali eles já... Aí tem o Natal e eles têm uma briga feia no Natal. Eles, o Jairo e a Ana Paula. O Jairo e a Ana Paula. Eles têm uma briga feia, porque, é claro, aquilo... ele dizia, você falou que você não ia mais para São Paulo, que você ia cuidar das coisas daqui. A briga foi por isso. A briga Não porque sempre. ele descobriu que ela tivesse um Ele amante. nunca descobriu. Por isso que eu tive que emendar a inicial. Porque lá dizia que ele tinha descoberto, ele nunca soube. Ele desconfiava que tinha alguma coisa errada. Tá. Ele desconfiava que tinha alguma coisa errada, que ela vinha muito para São Paulo. E aí, quando chega próximo ao Natal, é nesse Natal que ele tenta se matar. Então, ele está dentro da casa e aquelas discussões, e na época estava presente também o Josué, que é o filho mais velho do casal. Estava ali e ele passa pelos dois e eles ouvem disparo de arma de fogo. E os dois vão até onde vinha... Quem? Josué e Ana Paula? A Ana Paula e o Mãe e Josué filho. vão em direção de onde havia sido efetuado o disparo. E, inclusive, o Josué fala, mãe, vai para lá que eu procuro. Porque o Josué, realmente... Todos os filhos gostavam muito dele, mas o Josué era um filho muito chegado no pai, no Jairo. Ele chega e encontra o pai ajoelhado com a arma, né? E dizendo, eu não soube manter a minha família, eu não soube manter o meu casamento, eu realmente... Assim, uma baixa autoestima. Ele tinha depressão? Eu acredito que ele passou se tratava, a ter. alguma coisa assim? Não há notícia disso. Até porque as irmãs falam que ele era um irmão muito participativo. Os irmãos são muito unidos, a família é muito unida. São 4 irmãos, o pai e a mãe vivos, até hoje estão vivos, né? E ele fala, pai, me entrega a arma, pai. Daqui, não faz isso. E ele chorando, né? E o filho com medo que ele se matasse. Ou seja, nunca houve temor de que aquela arma fosse utilizada para agredir alguém. Ela vem ao encontro dos dois e descasca em cima do Jairo. Ou seja, a autoestima dele, que já estava lá embaixo, ela acaba com a autoestima. E isso tudo é relatado pelo filho, né? E ela inverte isso no processo, diz que ele avançou sobre ela, que ele queria matá-la, que ele efetuou disparo, e aquilo foi a deixa que ela precisava para pegar o carro, botou algumas mudas de roupa no carro e foi embora para São Paulo, veio embora para São Paulo. Já entre final 16 e começo de 17. 16, isso era antes do Natal, pouco antes do Natal. Ela sofre um acidente em Santa Catarina com o carro. Não deve ter sido nada muito grande, mas o carro precisou
ser colocado no guincho e ser levado até São Paulo. E ali ela permanece em São Paulo de dezembro até depois do Carnaval. Que daí eu acho que seria interessante o Marcos contar essa estada dela, né, em São Paulo e o envolvimento dela com o Emerson. Porque eles começam a ter uma relação, ela e o Ana Paula e o Emerson começam a, de fato, ter uma relação mais exposta, é isso? Sim, bastante intensa. E no Carnaval, principalmente, ocorreu um fato muito forte. Ela marca uma viagem, é isso, né, Solange? Marca uma viagem com o amante, a cunhada... A cunhada casada com o Flávio, irmão casada do Jairo. com o Flávio e o irmão do Emerson, o Jefferson. E eles viajam Pera, só para entender, tem a Ana Paula e o Emerson. O Emerson. Aí, quem que é a cunhada dela? O Emerson tem um irmão chamado Jefferson. O Jefferson. E a Ana Paula convida a cunhada dela... Casada com o Flávio. Casada com o Flávio. A cunhada é irmã do... Não, a cunhada é casada com o irmão do Jairo. É com cunhada do Jairo. Exatamente. O Jairo tem o irmão Flávio. Tá. Também bombeiro. E ele tem a esposa dele, a Tatiana, muito amiga da Ana Paula. Ou seja, São as duas esposas as dos duas dois esposas irmãos dos dois irmãos se juntam para pegar outros dois irmãos. Sim. Ficou... Enfim. É isso? E viajam... Virou um quatrilho sem os dois saberem. Exatamente. Só que ocorre um fato inusitado. A cunhada posta em uma rede social fotos da viagem. Mas que dela ninguém, só. Dela, que ninguém sabia. O marido dela, o irmão do Jairo, o marido não sabia que ela viajaria com a Ana Paula, Paula, mas o Jairo não sabia desta viagem. Até porque eles estavam... Veja, Mas estavam meio separados também. Estavam separados. Ela não tinha obrigação nenhuma de contar para ele para onde ia. Eles mantinham um contato telefônico Diário. intenso, Até porque diário. tem filhos, tem dinheiro, né? tem isso aqui. Mas sempre naqueles mesmos assuntos. Mas tudo bem, ela não era obrigada a contar para ele que estava indo viajar, uma vez que eles estão separados. O filho, o Josué, veio para São Paulo nesse período. Era aniversário dele, dia 6 de janeiro. Ele estava na casa da Nancy, a mãe ignorou o aniversário dele, ignorou o Natal, a Ana Paula, ignorou o Natal, ignorou o Ano Novo, ela estava na paixão dela. Ela estava vivendo o grande amor. Aí ela convida a cunhada, que mora em Sorocaba, né? Fala assim, olha, você quer ir conhecer Paraty? Eu estou indo para Paraty. Isso, a conversa da cunhada é no sentido de que ela queria com a Ana Paula para Paraty. Ela chega na casa da Ana Paula e toma conhecimento da existência do Emerson e que o Jefferson iria junto. Né? Essa é a história da Tatiana, tudo bem. O Flávio aceitou essa história e tudo bem. Em princípio, ela não era uma viagem de dois casais. Não. Em princípio, foi uma viagem de um casal, Sim. mais uma concunhada Sim. de um e um irmão de outro. Sim. Que não sabemos se teve algum enlace amoroso, também isso não vem muito ao caso. Segundo a Tatiana, não. Inclusive, a Ana Paula, nessa viagem, confidencia para a Tatiana que ela já tinha tido relações sexuais com o Jefferson. E o Jefferson, nessa viagem, se mostra muito triste. Pera, não estou entendendo. Quem que transou com o Jefferson? A Ana Paula. Mas ela não era namorada do Emerson, Sim. irmão do Jefferson? Sim. Então ela estava... Ela estava namorando o Emerson e tinha diamante o Jefferson, que é o irmão, ou não era uma coisa amante, meio... Ela tinha dado uma pegada. Tá, tudo bem, Uma pegada, consentida não... por todo mundo. É. Ela estava pegando dois irmãos. Né? Tá certo. E só que ela já havia feito a escolha dela pelo Emerson. E isso deixou com que o Jefferson, durante essa viagem, ficasse de tristinho. Canto e sempre Ela deixa os acabrunhado. homens tristes quando Muito tristes. ela não quer mais eles. Exatamente. Com o Jairo aconteceu a mesma coisa. Exatamente. E a Ana Paula adverte a Tatiane: você não tire foto deles e nem de mim. Porque o Jairo não sabe que eu estou aqui. Quando tu dissesse, eles estavam separados, não é bem assim. Ela mantinha um casamento à distância. casamento à distância. E principalmente uma ligação do tipo,
Estou pensando, vamos ver, Exatamente. olha o que você fez, eu não sei se eu quero Exatamente. assim. E ele devia estar, não, eu vou mudar. Na verdade, não existiu um rompimento. Existiu um Exatamente. distanciamento. Exatamente, porque houve Que aquela ela até cena... queria. Exatamente. Ela Ela- continuaria casada. Ela queria poder fazer uma viagem com o namorado e com o irmão do namorado. Detalhe, depois se descobre que o Emerson visitava ela em Nova Petrópolis. Ela saía com ele Lá por no Rio Grande do Sul? Lá no Rio Grande do Sul. Veja, Nova Petrópolis, tudo bem, não é uma cidade pequenininha, mas é uma cidade... Não, e é longe de São é Paulo. longe, mas é financiado por ela. Tudo bem, mas tem que querer muito, né? Tem. Bom, voltando ali ao carnaval, ela falou, você não tire foto. Tá bom. Então, ela tirou foto dela somente. E postou a foto dela. O Jairo viu e ligou para o Flávio. Porque o Jairo não sabia de nada. O Flávio, a Tatiane tá viajando? Tá. Ela tá em Paraty? Tá. Ué, e... né? Ela tinha 2 filhos, né? Um marido, enfim. Ah, é verdade. Eu falei assim, ela foi com a Ana Paula. Aí, claro que o Jairo ligou para a Ana Paula. Falei, vem cá, você está em Paraty? Por quê? Porque não era assim, não é nós nos separamos. Ela vinha cozinhando o galo ali, né? Tá. Dentro da medida dela. Aí ela fica brava com a Tatiane. Fala assim, viu o que você fez? E a Tatiana fala assim, mas qual é o problema? Ela fala assim, "Psh, fica quieta. Ele não sabe que eu não estou separada ainda." Ela mantinha os dois. O Emerson estava achando que estava namorando Sim. Ana Paula e o Jairo estava achando que ele estava apenas estremecido com a esposa. Exatamente. O Emerson não fazia ideia de que ele era um amante e o Jairo não fazia ideia de que ele estava sendo traído. Porque ela contava para o Emerson que ela era extremamente Ela agredida. manipulou bem Ela esses homens todos. Totalmente. Totalmente. Daí, ela mantinha os dois. E o Emerson, não sei se foi essa a impressão, porque, veja, eu só tenho o interrogatório dele na delegacia de polícia. Me pareceu isso, né, que ele realmente foi enganado por ela. Né, que não foi algo... Ela foi uma Suzane von Richthofen, é isso? Eu Ela não creio que pôs sim. ela criou tudo, mas ela não sujou a mão. Ah, não, de jeito nenhum. A Ana Paula tinha uma característica muito forte. Ela era absurdamente controladora e manipuladora da situação. Isso é nítido. Então, fica claro que ela vai criando uma situação onde ela tem o controle absoluto do resultado. Neste caso, o resultado foi a morte do marido, para que ela pudesse, em tese, continuar a vida que ela tinha com o Emerson, sem perder aquilo que ela tinha, entre aspas, conquistado no casamento. Ela queria passar por viúva e não por Claro. uma mulher separada. Claro. E aí ela conseguiria ter tudo, inclusive toda a parte de divisão de bens. Sim, E mais algumas coisas. sim. E mais algumas Quais outras coisas? Pensão, A pensão dele. seguro de vida, perdão dos consignados. E o seguro... E ele tinha empréstimos. Sim. Sim, diversos. Seria tudo quitado. Diversos. Sim. E interessante pontuar a questão de como se chega à questão do seguro. No dia dos fatos, além da morte de Jairo, ela noticiou a subtração da carteira dele com os documentos. Dentre eles, a carteira funcional dele de policial. No dia da morte? No dia... Não foi bem no dia da morte. foi no dia seguinte. No dia 7. No dia 6. No dia 6, no dia seguinte. Dia 6 de dezembro de 2017. Então vamos lá, só uma coisa. Todo crime, que a gente já pulou, a gente foi embora. Mas então o crime acontece em dezembro de 2017. 5 Sim. de dezembro de 2017. Ela sai um ano antes, praticamente, porque ela sai entre Natal e Ano Novo de 2016. Sim, mas ela
Aí tem aquela saída. Saída e tal. Aí ela volta com ele? Sim. Eu acho que é melhor a gente Só para voltar continuar ali na linha do tempo. né? Pra não então ficar... ela vai lá pro litoral, a cunhada posta foto, dá um problema porque o Emerson não sabe que ela ainda está casada. E? Aí ela volta para o Rio Grande do Sul em março. Na verdade, eu até fui ver que dia que foi o carnaval. E o carnaval foi 28 de fevereiro. 28 de fevereiro foi terça-feira de carnaval. Ano vai ser como 2025, que o carnaval cai em março, praticamente. Exatamente. Então, ela, na verdade, volta em março para o Rio Grande do Sul. O Jairo procura um advogado, o Dr. Klaus, para a separação. Ele procura, por isso que eu precisava adequar a denúncia. Ele queria separar. Ele quer separar, não ela. Não ela. Porque, desculpa, gente, que eu tô com uma tosse alérgica. Quando lá na frente, no crime, ela vai dizer que ela precisa matar o Jairo porque ele não aceita que ela queira se separar. Mas quem quer se separar e provado é o Jairo através dessa ida até esse advogado. Provadíssimo. Por quê? Porque através da família, olha como é importante, através da família do Jairo, eu consegui o nome do advogado. Entrei em contato com o advogado. E como ele era muito próximo da família, ele devia contar isso para as irmãs e tudo mais. Sim. E aí, essas irmãs então, já sabiam que ele estava em processo de separação. Aí o advogado, eu não lembro se ele foi ouvido, né, doutor? Foi. Ele foi ouvido lá no Rio Grande do Sul. Eu pedi a oitiva dele. Foi ouvido e disse, não, quem me procurou foi o Jairo. Quem queria se separar foi ele. Inclusive, foi ele que pagou os meus honorários. Só que eles marcaram a audiência para tentativa de conciliação para outubro. E como é que foi esse período? Para agosto. Mas é bastante tempo entre eles. Ele procurou... Sim. Mas ele continuou casado com ela? Porque continuou, né? Não tem como. Continuou morando. Ah, não. Ela aluga um apartamento em Nova Petrópolis. Ela sai da chácara e aluga um apartamentinho. Mas fica naquela mesma cidade. Fica no Rio Grande do Sul, não volta para São Paulo. Não. E é nesse período que o Emerson fica indo para Nova Petrópolis? Sim. Nesse período o Emerson já sabe que ele é um amante e não um namorado? Não, ele sabia que ele era um amante porque ela era uma mulher casada, pelo aspecto jurídico. Mas, segundo ela falava para ele, ela já não tinha mais relacionamento nenhum com o Jairo. Que momento começa a construção do crime? É nesse momento? Não, já? Ainda não. Tá. Aí ela se muda para o apartamento, aluga esse apartamento, dizendo que fica mais fácil, mais perto para os filhos estudarem. E ele continua na chácara com o Josué. E o Jairo fica sabendo que o Emerson está visitando? Não, o Jairo nunca soube. Porque é uma cidade pequena, no seguinte sentido. Nunca. E ela passeava, viu? Tirava fotos, né? Foram levantadas, né, doutor? Sim. E aí o que acontece? Eles têm que aguardar até agosto. Só que veja, eles procuram o advogado em abril. Até fechar o acordo, isso vai algum tempo. Provavelmente lá foi maio, junho, marcou para agosto. Quando chegou em agosto, ela implorou para ele para não se separar. Eles chegam aí para a audiência e desistem porque ela insistiu. E quem prova isso? O Josué e o advogado. Entendi. Entendeu? Então, derrubaria a denúncia. Lá na frente, derrubaria a denúncia, né? E derrubada a denúncia, é uma qualificadora. Se eu não conseguir provar aquilo, como é que faz? Muito bem. Aí chega agosto, não, vamos voltar, eu vou mudar, eu não vou mais. A gente fica com apartamento em Nova Petrópolis e você... Eu creio que aí, pelo tirocínio do Dr. Marcos, que já foi investigador de polícia por muito tempo. O senhor acredita que tenha sido aí, doutor? Aquele foi o start... Para ela. Para ela. Aquele foi. Esse é um caso muito interessante porque, para se chegar na verdade, nós dependíamos das provas que já haviam sido colhidas. E, por sorte, o Dake, quando esclareceu este caso,
eles apreenderam os telefones celulares dela, do Emerson e, claro, da vítima. E, como é praxe, eles extraíram em prova pericial todas as informações contidas nos aparelhos telefônicos. Então, quando eu fui convidado para participar deste caso em assistência à doutora, a única coisa que nós tínhamos era uma análise segura das informações do passado. Porque, como estava ali, com certeza, Emerson e Jefferson seriam condenados como executores, mas ela tinha uma chance muito grande de ser absolvida por falta de provas. O que foi feito, então, a partir daí? Nós pedimos ao juízo o acesso a todas as informações extraídas nos 3 aparelhos telefônicos. 57 mil informações, entre áudio, foto e texto. E procedemos em uma técnica chamada recognição visográfica virtual. O que é isso? Isso é fantástico. A única coisa que é segura em um processo é a prova pericial, porque ela é uma prova técnica. E quando nós falamos de prova telemática, eu sempre brinco que é a testemunha mais confiável do mundo, porque ela só te traz a verdade em tempo e espaço. Então, para voltar para o passado, nós dependíamos de uma análise muito profunda dessas informações. E nós, então, pegamos essas 57 mil informações e nós voltamos no tempo. As conversas de WhatsApp dela com o Jairo, do Jairo com ela, dela com o Emerson e do Emerson com ela. As fotos, posições de georreferenciamento, e nós reconstituímos o passo a passo do momento da desistência do divórcio até 2 dias depois da consumação do crime. E isso foi fundamental porque o crime tem 3 tempos. O tempo da execução, que estava tranquilo, estava esclarecido. O tempo da preparação e o tempo do planejamento. E onde ela entra? Ela entra nos 2 momentos que antecedem a execução. Ela entra na preparação para que o crime fosse praticado, organizado e tudo mais. E ela entra no planejamento. Na premeditação. Exatamente. Então, quando ela força a barra para o cancelamento do divórcio, dar-se um start nela ali. Por quê? A grande dúvida é por que ela não quis se separar. Se ela tinha patrimônio, renda, amor, sexo, o que a impedia de se separar? E com um detalhe, né, doutor Marcos? Todo o patrimônio dela de São Paulo era dela. É dela. O único bem construído em conjunto é a casa do Rio Grande do Sul. Era a casa do Rio Grande do Sul, era o sítio, então, que não era uma casa, era um sítio, né? Ele não estaria dividindo o patrimônio dela. Ele não teria acesso àqueles imóveis. Não, ela não teria desvantagem na divisão do patrimônio. Por quê? Aquele patrimônio ela herdou pelo regime de comunhão parcial de bens, ele não teria direito. Ele só teria direito àquilo que foi comprado posteriormente ao casamento por ambos. Inclusive, ele tinha empréstimos para a melhoria daquele local. E ele dizia, falou assim, olha, vocês, eu quero... Ela não queria... Essa conversa é que é muito importante que vocês captaram. Veja como é importante a atuação, no caso, o Dr. Marcos hoje é um advogado, atua em várias áreas, mas ele consegue
manipular, né, verificar, ele conhece muito da parte de tecnologia, e ele que fez, tinha algumas coisas já nos autos, mas ele foi a fundo, porque ele pegou todas as informações. É interessante a conversa que eles têm, que vocês conseguem levantar acerca do sítio. Sim. A partir de agosto, nós recognamos, nós identificamos e trouxemos isso em tempo e espaço, as conversas, então, entre Jairo e Ana, e as conversas de Ana com Emerson. E nós percebemos uma intensidade de comunicação entre o amante e Ana com relação a uma viagem para São Paulo. E nesse ínter, eles conversavam muito sobre ficarem juntos, amor eterno. Em determinado momento, Emerson fala a ela sobre uma questão de segurança de um veículo, e ela fala: aqui em Petrópolis, zero. Não, mas tome cuidado, tal. E ela lança uma mensagem: amor, você só vai saber como isso é seguro quando nós viermos morar aqui juntos. Opa, peraí. O Jairo está vivo. Isso foi em setembro. Ela não queria se separar. Ela não queria se separar. Nessa audiência de agosto, ela chega e fala: não quero me separar. Sim, ela faz os filhos, inclusive, convencerem o pai a desistir. E ele desiste, já. Desiste. Aí ela fica... então, em princípio, legalmente, o casamento se retoma. Sim. Acaba o processo de separação. Dela não vir tanto para São Paulo. Acaba a separação. E mesmo assim, ela continua conversando com o Emerson e fala: quando ele vier morar ali lá no Rio Grande do Sul, ela vai ver o quão seguro é. Exatamente. Porque eles vão morar juntos. Ou seja, existe um desejo de uma vida em comum. Mas nada que ali indique que ele vai matar. Sim, mas veja, Beto, pode ter ele como amante ali morando. Não, tô só... Sim, mas a forma como ela fala seria de convívio. Se eu desisto da separação, portanto, não posso me casar com ninguém. Se ele continua vivo, eu continuo também. Então, se eu desistir da separação, significa que eu tenho que eliminar o meu cônjuge. Que, durante as conversas... Mas tem gente que mantém 2, 3 relações em paralelo. Sim, muito bem. Mas só que o Emerson, e eu gostaria depois que o Marcos falasse, depois quando chegar do julgamento, como que ele se portava. O Emerson, para ele, ela era a mulher dele. Ele não lidava com essa possibilidade de ser o eterno amante. Isso que pareceu. Tudo bem, mas eu pergunto se existe alguma conversa que ele diga assim: quando o Jairo se for, depois que a gente tirar o Jairo da frente, porque ela que vai fomentando este desejo. Veja, quem não quer o divórcio é o Jairo. Ele continua isso está aí. Então, esse é o tipo de conversa. Sim. E também a conversa do Jairo com ela com relação à divisão do sítio. Porque existiam 2 casas. Eu falei assim: não, então você fica com a parte de cima e com a parte... Não quero. Mas eles já não tinham voltado a casar? Então, mas voltaram a conversar sobre separação? Não, na época da separação. Naquele período até agosto. Sim. Mas esse crime ele começa a ser desenhado depois de agosto? Ou antes já? Na cabeça dela. Essa conversa que ela tem com ele, falando: você vai ver o quão seguro é quando você vier morar aqui comigo, antes ou depois de ela falar: eu quero continuar casada? Depois. E aí, o que ocorre? Para a reconciliação, ela havia feito uma série de promessas, óbvio. Ficar em casa, bom, não importa. Ocorre que, no final do mês de outubro, o Jairo manda mensagens a ela falando: olha, chega. Detalhe. Que ela continua indo para São Paulo. Detalhe. Em setembro... Esse é um fato. Em setembro, e ela alega isso desde o início, depois no processo, que ela tinha tido câncer de mama e ela precisava fazer uma cirurgia. Mentira!
Ela não teve câncer de Não, mama? ela não teve câncer de mama, coisa nenhuma. Também nós fomos Mas por que atrás. que o pessoal inventa Nós até fomos câncer, atrás. gente? É uma coisa Ela foi fazer uma cirurgia plástica em Sorocaba Pra pôr silicone? para Pra uma arrumar cirurgia os peitos. plástica. Arrumar os peitos. Indaiatuba. Em Indaiatuba. Indaiatuba. Exatamente, em Indaiatuba. Que acho que foi a própria Tatiane que indicou esse cirurgião plástico, porque a Tatiane, ela ia pagar a cirurgia plástica para a Tatiane também. Que é a cunhada. Lembra a cunhada? Aquela que viajou com o foi, irmão do exatamente, do que Emerson. foi lá para Paraty, para conhecer Paraty. E ela vem para São Paulo para fazer a cirurgia plástica, fica hospedada em Sorocaba, na casa da Tatiane e do Flávio, com o amante aqui em São Paulo. Ela faz a cirurgia em Indaiatuba, volta para casa da Tatiane e o Emerson vai buscá-la na casa da Tatiane para trazê-la para São Paulo para ele cuidar dela, porque ela tinha tido um câncer. Eu acredito até que ele acreditasse que ela tinha tido mesmo um câncer. Ele morreu de sem mama. saber que era mentira. Não, ele não morreu. O Emerson. Ah, o Emerson, você acha que o próprio Emerson acreditava? Eu acredito que sim. Que ela mentiu, essa mentira ela fala pra ele também, pra todo Sim, mundo? ele fala, ela estava com câncer, eu cuidei dela, eu trouxe ela para São Paulo. A gente sabe que todo mundo sabia que era uma cirurgia plástica. A Nancy soube, a Sandra soube e provavelmente o Jair também. Então, em setembro, veja, agosto ela pede para desistir da separação. Em setembro ela faz uma cirurgia. E fica na casa da cunhada, só que ela fica 2 dias. O resto do tempo, ela vai fazer a recuperação numa das casas que ela tem em São Paulo e onde o Emerson já estava morando com o Jefferson, que ela conhecia já de longa data. Ou seja, o Jairo falou assim, chega, agora chega. Isso foi setembro. Em outubro, ele volta a falar da separação. Ele manda mensagens falando, chega, o trato você não cumpriu, bem, vamos nos separar de uma forma amigável, ok? O sítio, o que eu te proponho, eu fico com a parte de cima e te pago aqui embaixo, ou vice-versa, mas nós vamos nos separar. O start para a execução dele, em meu entendimento, foi neste ponto. Por quê? Porque não tinha mais solução para ela, senão o evento morte. E ele fala assim, para o ano que vem eu estarei separado. Sim. E ele procura o advogado. De novo, o mesmo Para advogado. se separar. Exatamente. Só que daí ele ia aguardar algum tempo, né? Houve um problema lá que ele falou assim, não, doutor, eu quero retomar. E algo interessante, após esta conversa, ela passa a insistir para o Jairo para ir a São Paulo, para que o Jairo pudesse ver os pais que estavam lá. Ela convenceu assim, não, vamos lá, você precisa ir para São Paulo. E vão somente os dois. E tem que trazer ele para um universo onde a violência ela pode ser mais aceita. Já que Nova Petrópolis você já é tão a seguro. hora que você vier para cá, você vai entender. Ela como é seria mais seguro difícil ela encontrar uma forma de matar ele de uma maneira Com tão certeza. de latrocínio, porque a invenção vai ser essa. Sim. Que não colaria nada bem lá em Nova Petrópolis, de repente até mais câmeras e tudo mais. Sim, com certeza. Ainda mais uma cidade turística, né? Repleta de vigilância e polícia, né? Então, o que ela faz? Não, vai visitar a irmã Sandra. Mas daí ela volta a casar com ele. Ele fala em outubro, vou me separar. E daí ela consegue retomar. Ela volta. Ela consegue de novo. Ela manipula. Mas o mais importante, porque você me traz aqui, vocês me trazem, é que a grande motivação é porque ela não quer perder nem o sítio. E aí ela pode ter entendido. Tem conversas onde ela começa a entender que se ele morrer, o seguro é pago. Não. Não tem nem entre Não, ela e o não, Emerson. Tá. Não. O que ela falava para o Emerson é que ela era agredida e sofria ameaças. E que o Jairo estaria, inclusive... Essa invenção das ameaças, ela é a invenção, inclusive, para o Emerson. Exatamente. É o que o convence. Ele não entra nesse jogo pelo dinheiro. Não. Ele entra nesse jogo pelo amor? Sim.
Gente. Ele estava caidaço para ela. Tanto é que eu fiz uma audiência de instrução e fiz o interrogatório do Emerson na época. E eu falo assim, você sabia que ela transava com seu irmão também? Se você visse a cara de espanto... Ele foi traído pelos dois. Eu falei, verdade, você não sabia? A Tatiane, ela falou para a Tatiane isso quando vocês estiveram lá em Paraty. E você sabia que ela que não quis se separar? Você não sabia disso, Emerson? Eu pergunto na audiência. Você não Coitado, sabia? foi mal. Ah, mas Porque é claro, eu sei, né? não, eu digo assim, ele matou. Idiota. Mas eu digo o seguinte, ele foi manipulado e ele, além de ele ter se tornado um assassino, ele percebeu que ele foi Ele idiota. era corno também, né? Não, é que ele é um idiota. Idiota. Porque ele matou por uma motivação que não existe. Exatamente. E que ela traiu ele também com o irmão dele. Com o irmão Ela dele. fez, inclusive, os irmãos se traírem. Sim. E o irmão dele é conivente nesse caso. O irmão dele foi um atirador. Foi atirador, não foi? Tá. E daí ela pega ela volta. A Sandra vai passar uns dias lá em Nova Petrópolis e fica acertado de que eles vão para São Paulo, né? Que eles vão. Aí ele não quer ir. O Jairo não quer ir, e isso tem nas conversas. Sim. O Jairo não quer ir por quê? Porque ele já viu que aquele casamento não existe mais. E daí o que ela diz? Ah, é assim, né? Quando eu te convido, quase que ele não vai. Quando eu te convido, você não aceita, né? Tá vendo como é você que não está querendo retomar o casamento? Eu estou convidando você para ir para casa dos seus irmãos. Ela vai também manipulando ele para ele olhar e cair, o Jairo virar e falar, tá bom, então vamos para São Paulo, porque eu realmente preciso ver a minha família, é isso? Sim, ele amava a família então, dele. Ela consegue criar nele o desejo de vir a São Paulo e uma culpa. Não, com certeza, ele fala assim, poxa vida, realmente ela está tentando mudar. Sabe E aquela numa coisa? época de Natal. Sim. Mais família que uma época de Natal. E mais gostoso que é se tornar viúva na virada do ano, para começar o ano novo, nova. Sem dúvida. E daí começa o planejamento a partir do dia 1º de dezembro, quando ela entra em contato com o Emerson, e daí eu faço questão que seja o Marcos. É dia 1º de dezembro que ela fala, vamos matar o Jairo? Não. Não tem, não. A premeditação, como foi? Porque eles conversavam também muito. Sim, imagino, com câmera, com vídeo e tal. Sim, mas eu digo tinha assim, nudes, tinha um monte de coisa. A gente consegue achar que momento que ela vai, porque ela já está fazendo pro Emerson. Ele não quer se separar, ele é agressivo comigo, ela devia falar que batia nela, tudo mais. Tem um câncer, uma mulher com câncer, ele nem me respeita, nem fica comigo, tive que vir sozinha para São Paulo. Imagino que tenha sido esse tipo de conversa. Que ele vai cair. Quando de certo, ela falou pro Jairo, não, pode deixar, eu vou para lá, Tatiane vai me cuidar, eu só vou fazer uma cirurgia plástica, tudo porque tranquilo. Para o Jairo não era um câncer, para o Jairo... Para ninguém. Não, para o Jairo era uma cirurgia plástica. Para o Emerson, ela criou ainda mais uma fantasia de um câncer. Então, ela, para atrair o Emerson ainda mais, ela devia dizer, está vendo, estou aqui sozinha, ele nem cuida de mim, eu nesse momento. Então, ele fala, ela vai para a casa dele, ele cuida dela como se estivesse... Ele faz os curativos com câncer. nela, e, na né, verdade, Marcos? era uma cirurgia plástica. Então, neste ponto, é que eles tomam uma decisão. E a dificuldade da produção de prova é justamente porque eles se acautelaram no que falavam e como falavam. Então, ela tinha tudo para que ela fosse absolvida, os dois fossem condenados e segurassem o crime para si. O Emerson ele só deu ela no depoimento na delegacia porque ele não teve preparação para negar. E aí ele contou. O que ele declara na delegacia e o Jefferson é a expressão da verdade. Tanto é que ele bate o tempo inteiro que o Jairo batia, agredia a Ana Paula e os ameaçava. E ele foi sim. sincero, lembra? Ela ainda chega e diz assim,
Eu descobri, isso naquele período de outubro, eu descobri um dossiê. O Jairo contratou um detetive e o notebook dele estava aberto. Eu printei com meu telefone celular um dossiê que ele fez, sabia o nome da mãe do Emerson. Nunca vou encontrar nada. Eu printei e tal, e daí ela começou a dizer para o Emerson que o Jairo iria matar o Emerson e toda a família dele. Porque ele tinha descoberto, e isso já existia desde o início do inquérito, ele tinha descoberto do caso dela com o Emerson e que ele preferia ser viúvo do que ser separado e que ele ia matar todo mundo. E o Emerson compra essa Com um detalhe, história. ele era um policial militar. Sem dúvida. Então, o fato de você ser policial... Porque um bombeiro em São Paulo é um policial militar. Então, o fato de você ser um policial militar dava ainda mais embasamento para uma pseudo-investigação, para uma facilidade de matar toda a sua família, para uma... Não é? Porque você imagina, um policial militar deve ter um monte de amigo, vai lá e vem todo mundo me mata, ninguém vai descobrir nada. É um policial Sem dúvida, militar. vai fazer Ele direito. sabe onde eu moro porque é fácil para ele. Porque as pessoas têm essa imaginação. O Jefferson tinha antecedente criminal que ele era? grave. Ele tinha... foi preso por roubo, ficou 10 anos preso. Nossa, com 20 e poucos anos já tinha ficado Sim. 10 anos. Mas sabe algo interessante? Nós comprovamos na plenária do júri que o dossiê era falso. Não, tudo. deve Nós ter sido. comprovamos. Comprovamos. Por quê? O que ela enviou para o Emerson era um print de tela de um bloco de notas de um smartphone e não de um bloco de notas de um notebook. O formato dele... Estava escrito alguma coisa nesse Estava, bloco, a assim? mesma historinha. Vou Emerson, Jefferson, vou matar, tenho placa, a historinha. Quando nós comprovamos isso na plenária do júri, o Emerson arregalou os olhos e caiu a ficha dele que ele foi enganado. Naquele momento, ele teve a convicção que ele foi enganado. Porque ela dizia que era do notebook. Exatamente. Exatamente isso. Ele teve a convicção. A expressão dele foi muito clara, de susto. Ele parou, porque ele é um cara... O Jefferson também foi enganado? Então, foi. Ou foi comprado? Comprou a história do irmão. Mas ele foi comprado? Ele ganhou dinheiro para matar? Ganhou. Ele ganhou sim, porque existem transferências bancárias da Ana Paula para o Jefferson, mas a motivação para que o Jefferson praticasse este crime... Suzane von Richthofen, só que não matou o pai e mãe, matou o marido. Porque ela conseguiu 2 irmãos... Sim. Que um convenceu o outro a entrar num crime de 2 tontos. Exatamente. E que tinha tudo para dar certo. Porque a única testemunha deste crime seria a Ana. Sim. Mais ninguém. Só que a polícia foi muito feliz e levantou no dia dos fatos imagens. A gente vai Mas chegar vamos lá. chegar lá. Mas só uma Começa coisa. do dia Mas espera 1º, só eu uma acho coisa. que é interessante. O Jefferson e o Emerson, tem conversas entre eles organizando o crime? Não. O telefone do Jefferson não foi... Encontrado. localizado. Jefferson é cadeieiro. Cadeieiro. Antigo. Que é um cadeiro, Era latrocínio que ele tinha, não é? Foi um roubo Nossa, já tinha matado. qualificado com lesão grave. Ele ficou Lesão 10 grave. anos preso. Então os 2 irmãos estavam super O bem. Emerson não tinha antecedentes. Só o Jefferson. Só o tinha Jefferson. Então, e a partir de 2 de novembro, há uma intensidade de comunicação entre Emerson e Ana Paula, já programando a viagem que ela, Ana, faria com Jairo no começo do mês de dezembro. Só uma coisa, não tinham as conversas entre o Emerson e o Jefferson pelo celular do Emerson? Não. Um detalhe importante. Nesse tempo entre 2 de novembro e o dia da execução, numa das conversas, a Ana é categórica e fala assim: Emerson, amor, a partir deste momento, não se esqueça de você deletar todas as mensagens que nós estamos tendo. E ele, de fato, no dia 6 de dezembro, de manhã, ele dá um boot no telefone e deleta
O Emerson. Então todas essas conversas foram foram recuperadas pela perícia. Mas a Ana não deletou nada do telefone dela. Mas por quê? Ela não contava que ela iria cair. Ela estava completamente... Ela era vítima. Ela era viúva do policial militar bombeiro. Ela estava muito segura, né? São as arrogâncias das pessoas que acham que comandam tudo o tempo inteiro. Exato. Então, lembra? Ela tem duas características muito fortes. Manipuladora. Uma, ela é controladora da situação, e a outra, ela é manipuladora. Sim. É o ela só quer fazer isso tudo de novo. E ela tinha a certeza absoluta que ela tinha o controle da situação na mão. Por isso que ela não deletou informação. Mas ela alguma. começa lá dia 2 de novembro, começam as Há uma conversas. intensidade de conversas cautelosas até que chegamos no dia 1º de dezembro, onde ela avisa o Emerson que no dia 2 pela manhã, ela e Jairo iriam de carro para São Paulo. E passam, então, a necessariamente serem mais claros nas conversas. Do tipo assim, Ana, vocês vão para onde? Para Nancy, para Sandra ou para Terceira? Opa, peraí. Nancy... É a irmã. Da irmã do Jairo. Sandra... Também. Irmã. Terceira é o quê? A casa quem é a terceira? Bom, não, eu vou para cá, depois eu vou para lá, vamos para... Não, eu preciso saber. Olha, até o dia 4, eu te aviso, mas vá para a terceira. Porque dia 6 eles chegam já direto do Rio Grande do Sul para casa do pai Eles dele? chegam dia 4. Dia 2, viajam dia 2. Isso. Eles param, eles se hospedam, se eu não me engano, em Curitiba. Em Curitiba. Lages e Curitiba. Lages, que é uma cidade mais ao sul, né, em Santa Catarina, e depois se hospedam em Curitiba. Então, dia 2 e dia 3. Dia 3 à noite que eles chegam em São Paulo. Dia 3 da noite que eles chegam em São Paulo. Então ele ficou 3 dias em São Paulo ainda aqui. Aí, só que ela vai dando... tudo. Não, aqui. E aquela monte de amor, só que ela está dirigindo porque o Jairo estava com a carteira de habilitação, não sei se suspensa ou vencida. Suspensa. E ela que estava dirigindo o carro, então ela não tinha como se comunicar. Então, quando fazia alguma parada, ela ia para algum lugar e mandava notícia. Inclusive, numa dessas paradas, ela diz que vai dormir no hotel. E eu achei muito interessante, até quero perguntar para o Marcos, porque isso eu nunca entendi. Ela diz o seguinte, não, cada um vai dormir num quarto. Para de ter ciúmes, porque o Emerson tinha ciúmes, né? Dela com ele. Bom, ele fez tudo isso por amor. Né? E ela fala assim, nós vamos dormir cada um num quarto, mas não tem... como meu celular está descarregando e eu não tenho como carregar ele no quarto, porque não tem tomada, alguma coisa assim, né, Marcos? Sim. E eu vou deixar no carro carregando. Na época, eu falei assim, meu Deus, o que carrega a bateria do celular é a bateria do carro. Tem que estar ligado. Tem que estar ligado. O motor não, mas a bateria. E ele desliga depois de um certo tempo. Você vai deixar a chave do teu carro no contato ligada para... então você não pode... Só que por que ela fala isso? Porque ela ia dormir no mesmo quarto que o Jairo. E aí ela não podia ficar atendendo. Ela não podia atender. Com ele. Então, para ela justificar que ele não telefonasse, era porque o carro estaria no... O celular estaria no carro. Eu falei, e como não tem tomada dentro de um quarto de hotel? Não era tomada, enfim, tinha algum problema lá que não tinha. Tudo é mentira. Ela estava sem o carregador. Ela precisava usar o carregador do carro. Mas tudo mentira. Tudo mentira. Claro. Né? Tudo mentira, mas você vê como ela manipula o Emerson. Ela podia dizer, eu estou dormindo no mesmo quarto que ele porque eu preciso continuar fazendo o meu papel de boa esposa. Ponto. Cara, você está sentindo ciúme de um cara que eu não quero mais? Mas ela sabia que isso ia deixar, talvez, ele... inseguro para matar uma pessoa. Né? E ela vai narrando. Daí, quando ela chega em São Paulo, ela diz, fui para
tô indo para Sandra, não é isso? Sim. E ela encontra com ele? Então, neste dia em que ela fala do aparelho, do carro, o Emerson fala, olha, se for o caso, eu vou até aí. E ela fala, não venha. Vamos seguir o planejado. Exatamente. Opa, legal. No outro dia ela chega em São Paulo, vai para casa da Sandra. Bom, chega no final do dia. Isso. Ela chega no final do dia, quase noite, já janta lá e tudo. A terceira a primeira é Sandra, a segunda é a Nancy e a terceira era a casa dos pais. Falei, pô, peraí, mas... Eles dormem uma noite na Sandra e dormem outra noite na Nancy. Porque antes o planejado, segundo a Tatiane... Era o contrário. Tá? Que mora lá... Sorocaba ou Indaiatuba? Indaiatuba. Eu tô sempre botando porque Sorocaba. elas estão fora de São Paulo, ainda nem chegaram em São Paulo. Não, eles estão indo pela BR-101 para chegar em São Paulo. A ideia que as inicial... irmãs dele não moram em São Paulo, moram em Indaiatuba. A Sandra, inclusive, comprou um terreno lá em Nova Petrópolis, estimulada por ele. E a ideia primeira era ir para Indaiatuba e depois fazer a visita aos parentes de São Paulo. Mas isso é invertido. Inclusive a Tatiana estava esperando eles. Sim. Ela falou assim, poxa, mas você ficou de vir e tal. Não, nós vamos passar primeiro na Sandra. E daí até tem uma conversa interessante porque a Sandra é a que tem um melhor poder aquisitivo. Ela inclusive não tem filhos, ela já está casada há mais tempo, mora no Morumbi, num apartamento muito bom, comprou o terreno lá, e as duas tesouram a Sandra toda. A Sandra ficou sabendo de um monte de fofoca. Aí ela fala, tá escolhendo a outra, né? Porque a outra é rica. Não é nada disso. Então ela vai para Sandra, aquela noite dorme na Sandra. No dia seguinte, ela vai para Nancy, dorme na Nancy, depois eles iriam passar pelo número 3, que é a casa dos pais, e de lá iriam para Indaiatuba, e de Indaiatuba voltariam para o Rio Grande do Sul. Porém... Então, no dia 2, existe uma série de conversas muito fortes. Numa delas... ela pede perdão a Deus pelo que estava ocorrendo. E a outra conversa... Com ele, isso? Com Emerson, por texto. Ela expressa que ela estava se sentindo muito mal com a sensação que estava levando o cordeiro para o abate. E pede o perdão de Deus. Quando ela é questionada sobre essa conversa, ela diz o quê? Ela se recusou a prestar qualquer informação na plenária do júri. Mesmo no júri, ela não falou nada. E nós exploramos isso como algo muito forte. Porque ela não tinha o que explicar. E algo muito importante, no dia 5, que é o dia dos fatos, eles pouco se falaram. Lembra, o Emerson deletou tudo que tinha no telefone dele. E o sistema recuperou parte das informações. Mas parte não. Mas uma das coisas que nós recuperamos foi uma foto que ele enviou para ela no dia 5/12, às 11h40, de um revólver calibre 38 preto. Ele manda para ela? Ele manda para ela. E as imagens obtidas pela Polícia Civil no local dos fatos mostra exatamente esta arma sendo passada do Emerson para o Jefferson, que vai e pratica o crime, e na volta o Jefferson devolve esta arma para o Emerson, senta em uma moto, foge, e o Emerson, com a arma, vai para o carro dele e vai para outra direção. Ali, esta era a arma do crime que ele, às 11h40, envia uma foto para ela, do tipo, tá aqui,
tá tudo certo. E como acontece o crime no dia 5 de dezembro No de dia 5 de 2017? dezembro, conforme eles haviam se comprometido com os pais do Jairo, eles sairiam da casa da Nancy e passariam lá, onde eles permaneceriam na casa. Inclusive, tem uma... Eu não sei se o Marcos ouviu... Tem muita troca de mensagem do Jairo com os filhos. Sim. Dizendo que está com saudade, que o bom seria se eles estivessem aqui. Só os dois que vieram. Só os dois. Os filhos, não. Né? Os 4 filhos ficaram lá. E há uma troca grande de mensagem do Jairo com os filhos, dizendo que está saudoso, que o melhor seria se ele estivesse aqui, da próxima vez vocês vêm e tudo mais. E aí eles vão para a casa dos pais do Jairo. E isso tudo monitorado nas mensagens com ela já avisando que está indo, que vai chegar por volta de tal hora. Os dois, o Emerson e o Jefferson, se encontram, um veio de moto, o outro veio de carro, se encontram na frente de um barzinho desses de bairro, em que tem um espaço destinado àquelas mesas de bilhar, e compram uma cerveja, mas já ia fechar o bar. Era horário de verão, estava bem claro ainda, eram 19 horas mais ou menos, e eles veem o carro do Jairo, dirigido pela Ana Paula, entrar numa viela. Era literalmente uma viela onde moravam os pais do Jairo. Essa casa foi comprada com o esforço do pai do Jairo, construindo casas para o pai da Ana Paula. Ele pagava o serviço com o terreno que foi dado. Inclusive, ela humilhava o Jairo com isso. Nem terreno, seus pais tinham. Imagina, ele trabalhou para o pai da Ana Paula para ter aquele terreno, e ali eles construíram a casinha deles e criaram 4 filhos muito bem criados. Era uma viela sem calçada, inclusive. É uma vielinha mesmo. E a casa deles ficava do lado esquerdo da viela, porque do lado direito não tinha casas, era um muro. E teria que fazer uma manobra bem difícil para entrar na casa. E o portão estava fechado. Ficava fechado. O que eles ficam ali, aguardam quando ela chega com o carro e passa na viela. O Jefferson, que já havia recebido a arma das mãos do Emerson, porque foi ela que pagou por essa arma, ela manda o dinheiro e ele compra esta arma, ele vai em direção à viela, o Jefferson. Claro, uma arma ilegal, não é uma arma legalizada. Eu não sei se ela era fria, né? Sim, não, fria. Não sei se estava raspada, não lembro se estava raspada ou não. E ele vai por essa viela a pé. Ela troca a direção, diz ela que essa troca se deveu a pedido do Jairo, duvido, né? Ele estava vindo sem dirigir há tanto tempo? Exatamente. Né? Duvido, a troca foi feita porque ela pediu, alegando muito provavelmente a dificuldade de colocar estacionar o carro dentro da garagem, e precisava abrir a porta da garagem. Ela entra pela porta de pedestre e vai pela lateral da casa até a cozinha da casa dos pais do Jairo, onde se encontrava a dona Darcy, com a desculpa de pegar a chave para abrir para ele poder entrar com o carro. E ela chega, a dona Darcy conta isso. Ela chega e fica parada, imóvel. Veja só, ela dá o tempo. Ela fica imóvel, parada, sem nada a dizer na frente da dona Darcy. A dona Darcy falou assim: oi, Ana Paula, vocês já chegaram? Ela falou assim: chegamos. Aí ela falou assim: perdeu? A Ana Paula anteviu tudo. Ouviu, né? Provavelmente num momento esquizofrênico, né? Ouviu. Coisa que ninguém mais ouviu. Coisa que ninguém ouviu. Perdeu. E em seguida, 4 disparos de arma de fogo. O pai do Jairo, se eu não me engano, seu Juarez, se eu não me engano é isso, está na sala assistindo televisão e veja, ela dá o time, ela dá o tempo dele chegar até o carro.
Ela não fala nada com a dona Darcy. Ela não abraça, Ela não tem minha aquela sogra. coisa normal, oi, chegamos, depois de tanto tempo, né? Nada. Aí houve os disparos, ela sai correndo à frente e ela chega e se depara com a porta do motorista aberta e o Jairo já caído e mortalmente atingido por 3 disparos, eu acho que um outro não atingiu. 3 foram dados no para-brisa, né? E um foi dado na lateral. Acredito eu, não sei, daí eu quero a experiência do Marcos como policial, que o primeiro tiro foi na lateral, ele sai, Sim. passa pelo lado, foi na Perfeito. lateral e depois ele vem pela frente e dá os outros 3 tiros e ele sai. Ela diz que uma vizinha teria visto um homem baixo, o Jefferson é alto, gordo, o Jefferson é magro, com um moletom preto. Isso, ele estava com moletom, mas moletom preto não é uma característica, né? Fugindo. Aí chamam a polícia, né? Imagina, ainda mais que era um policial militar, que foi morto, os pais veem o filho morto, né? Que eu achei que ali foi o maior ato de crueldade que ela cometeu. Maior ato. Com ela certeza. mata, porque ela matou, não foi ela que apertou o gatilho, mas foi ela que matou. Foi ela que permitiu frente dos pais. Os pais viram o seu filho mais velho morto aos 47 anos na porta. Eles nunca mais voltaram para aquela casa. Eles nunca mais puderam voltar. Ela é má. Ela não é só manipuladora, ela é má, ela é ruim, ela é odiosa. E só por isso os filhos deveriam rechaçar essa mulher, por ela ter feito os avós daqueles 2 meninos que eram, né, os 2 primeiros que foram adotados e que foram sempre tratados como neto, e a Rebeca e também o Josué. Só por isso, de ter causado esse sofrimento nesses 2 idosos que até hoje estão vivos e nunca mais puderam voltar para aquele local, só isso já deveria ser motivo para eles nunca mais olharem na cara desta mulher. Ela mata ali, ela enterra ali esse casal de idosos que tinha 4 filhos e que foram muito bem criados por eles. E é avisada a polícia. Essa troca de arma deles, veja só como eles são bem eu nunca estúpidos. entendi eles chegarem... A câmera pega a imagem. Espero que você mostre a imagem deles. Tem a imagem? Tem a imagem deles trocando a arma. A imagem do Jefferson tirando a arma e devolvendo para o Emerson colocando a arma atrás. E por que ele devolve a arma para o Emerson? Por que ele não faz? Porque ele estava de moto. O Jefferson. O Emerson estava de carro. A moto estava no nome do Emerson, mas essa moto pertencia a um outro irmão deles, porque esse irmão não podia financiar. Quem financiou foi o Emerson. E o Jefferson que dirigia a moto. E o Emerson dirigia o carro. Por quê? A possibilidade, imagina, na periferia, de ser abordado um motoqueiro para verificar, muito maior do que um carro. Ele entrega. E o que acontece nesse momento? O Emerson vai embora para Guarulhos, que é onde ele mora, e o Jefferson também. Só que tem uma blitz da Polícia Militar que estava fazendo uma operação ali. E vem o Jefferson jogar fora o boné. O boné dele era um boné cinza. Com a aba preta, e o boné do Emerson era um boné azul, né? Ele joga fora. Policial militar, cara numa moto jogando boné. Por quê? Abordaram. Dessa abordagem foi lançado o relatório da Blitz, com o nome do Jefferson e o nome do Emerson, porque a moto estava no nome do Emerson. Veja só. E mais, o dono do bar dá para a polícia o final da moto que tinha sido utilizado
por um daqueles 2 rapazes. Ele não sabia do crime, nada. Ele falou, não, tinha 2 rapazes aqui, levantam a foto, daí mostram para ele, não, eram esses 2 mesmo. E esse que saiu de moto, ele tinha um defeito no olho. E ele tem realmente um problema no olho. Né? Depois, veja que dia 7 eles estavam presos. O crime foi dia 5. Juntou-se tudo. E daí eu prefiro que o Marcos fale que é a parte policial, que daí eles juntam tudo, inclusive a placa e o nome do Jefferson. Sim, presos, moto apreendida, imagens, quer dizer, incontestável. Sim. Eram eles ali. E eles confessaram a prática criminosa e deram a Ana Paula no papel. Inicialmente... Eles já entregam a Ana Paula de cara? Na delegacia, sim. A Ana Paula estava de viúva, inconsolável. Ela era viúva, isso. Sim. Não. Inicialmente, Mas ela disse que roubaram como ele? falou, no BO não constou, perdeu? Chegou a assumir coisa do Não? Não. Jairo, nada. Não. Ela não falou perdeu? Falou. Quando foi elaborado esse boletim de ocorrência, constou no histórico. Quando eu vi isso no histórico, eu falei, ela simulou um latrocínio. Certo? Beleza. Perdeu. Tudo bem. Perdeu. Acontece que o delegado de polícia, inclusive numa entrevista, pegou e falou assim, latrocida não fica, a não ser que seja uma fita dada. Ou seja, eu sei que a pessoa está com uma quantia em dinheiro, vai passar por ali e eu vou ficar aguardando um momento mais oportuno, mas não fica aguardando a vítima, alguém, né? Ou seja, o delegado já descartou imediatamente a questão do latrocínio, né? E o que complicava, quando o Jefferson é preso temporariamente... Eles falam assim, aí, hein, cometeu latrocínio. Latrocínio não, porque foi homicídio. A pena é bem maior de latrocínio. Ele é cadeieiro. Aí a casa cai, só que eles têm que dar a Ana Paula. E a Ana Paula, nessa hora, ela tá tranquila. E o que acontece? Nós estamos falando que o crime foi dia 5. No dia 6 foi o enterro, velório e enterro. No dia 7, ela já tinha feito o BO, certo? No dia 5 mesmo. No dia 7, ela fala para Nancy, ela está hospedada na casa da Nancy. Os filhos chegam para o enterro, os 4 filhos. E mais, tinha uma mensagem da Rebeca que o Jairo não ouviu. No momento que ela manda a mensagem, ele tinha acabado de morrer. E ela fala, paizinho, eu tô com saudade, não vejo a hora de você voltar, paizinho. Ele nunca ouviu a mensagem da Rebeca. Ele nunca ouviu. E a Sandra acha estranha a reação, principalmente do Josué. Sabe? Tristes e tudo. Mas ela falou, tinha alguma coisa no ar. O Josué, quando é ouvido depois na delegacia de polícia, que daí eles levantam, que a Ana Paula falou assim, eu acredito. Eu acredito que minha mãe tenha feito isso. Bom, quando eles são presos, no dia 7 eles são presos, só que a Ana Paula vai até a delegacia de polícia no dia 7, vai se encontrar com o Emerson, e ela diz para Nancy, eu tenho umas pessoas querendo me dar as condolências e eu vou me encontrar com elas. Eu falei, é a primeira vez que eu vejo, né, alguém ir ao encontro daquele que quer me dar a condolência. Eu falei assim, não, mas fala para vir aqui, você está cansada e tudo mais. Não. Claro, ela vai se encontrar com o Emerson. E daí o Emerson fala, apague tudo do seu celular. E ela não apaga. Ela não apaga do celular dela e ela vai depois do almoço, daí ela vai à delegacia de polícia dar por perdido, por roubada, a funcional dele, que foi aí que eu falei, por que alguém... Porque daí o que ela disse na delegacia de polícia? Só podem ter matado ele por ele ser
policial. E existe uma lei estadual que prevê que os policiais mortos na ativa ou inativos, pelo simples fato de serem policiais ou terem sido policiais, fazem jus a um seguro de vida. Foi aí que eu, quando aditei a denúncia, coloquei que Percebeu esse que ela também queria era um dos motivos. Porque as- a troco do quê? A troco do quê que você vai fazer um boletim de ocorrência em complementação para dar falta da carteira funcional do homem que já morreu e que não vai utilizar mais daquela funcional. Tudo bem, mas não tem essa pressa. E mais, o Josué diz... Por que eu acredito que minha mãe tem alguma coisa a ver com isso? Porque ela está querendo ir embora, queria ir embora com muita pressa para o Rio Grande do Sul. Ou seja, ia largar os dois aqui na bucha. E enquanto todo mundo estava querendo descobrir o que de fato tinha acontecido com meu pai. E aí ela faz esse boletim de ocorrência, só que concomitantemente o DEIC manda as fotos dos réus, aquela da filmagem. Então, assim, você conhece algum deles? Aí ela falou, não, nunca vi. E detalhe, lembra quando o Jefferson foi parado numa blitz? E elas vão parando de conversar. Ela vai parando de conversar com eles. Quando? Nesse período, quando eles chegam, ela avisa para ele, ela sabia dele? Não, ela já... vai de manhã, ela fala pro Emerson, apaga tudo, né? E O ela Emerson não fala, apaga. apaga tudo. Ela não apaga, ela volta pra Nancy. Aí ela dá falta da carteirinha funcional. Daí o Flávio vai com ela até a delegacia de polícia para fazer a complementação. Só que nesse meio tempo o DEIC, que também Já investigava, descobriu os dois. tinha visto a filmagem e falou assim: aproveita que ela tá ali, vê se ela reconhece. Mas Vê eles, se ela eles não reconhece. estavam presos ainda. Já estavam para ser. Mas ela ainda conseguiria conversar com ele. Ela tinha conversado com ele de manhã. Sim, ela sim. avisa ele quando... Sim, sim. Aí eles pegam e morrem. Lembra quando teve a blitz? Ela estava numa viatura de polícia para ser levada para a delegacia. Quando foi feita a blitz, como era uma moto e como o boné era semelhante àquele, que eles não tinham visto ainda a filmagem, mas tinha informação, perguntou se ela conhecia. Ela falou que não conhecia o Jefferson. Né? Aí, nesse momento, eles mostram a foto para ela. E ela né? continua falando que não conhece ninguém. Aí ela falou, não conheço, e fala assim, eu preciso ir no banheiro, tô passando mal, preciso vomitar, tô passando mal. Vomitar nada. Foi avisar eles. Ela foi telefonar. O Flávio fala, daqui que eu seguro as tuas coisas. Ela arranca da mão do Flávio, fala, não, e entra. E ele não ouve barulho de alguém que esteja vomitando. Nesse momento, ela liga, eu não sei se para o Jefferson ou para o Emerson. Para o Emerson, né? E fala, a casa caiu, já descobri, ele já tem as fotos de vocês. De vocês, né? Beleza? Por enquanto, ótima. E a polícia, nesse momento, já tem um mandado de prisão temporária. Dela? Deles. Ainda não tinha Dela juntado não ela. Tinha. Deles. E já estão montando campana na frente da casa deles, onde eles moravam lá em Guarulhos. Quando ela dá o toque, o Emerson pega o carro, os policiais civis seguem, e ele vai até onde está o Jefferson e pega o Jefferson. E daí eles percebem que estão sendo seguidos, a polícia provavelmente dá sirene, dá o sinal, e eles saem do carro e começam a correr, e tem que ser contido. Por isso que no interrogatório do Emerson ele está machucado, porque ele tenta reagir. Aí que dizem para o Jefferson, e aí, caiu, né? Você cometeu latrocínio contra o policial militar. E ele fala latrocínio, latrocínio não. Homicídio. Aí eles dão, né? Entregam com aquela história de que estavam sendo ameaçados. E daí foi feito todo o levantamento. Tem alguma coisa referente a dossiê e a ameaça? Ela dizendo ele está ameaçando ou coisa parecida? Em 57 mil arquivos, nenhuma neste sentido. Nenhuma. Então, uma história construída por ela, que eles acreditaram. Agora, o que eles perceberam é que eles foram também
idiotas úteis. E sabe algo que me chamou Porque provavelmente ela ia embora para o sul e não ia aparecer mais nada, né? Então, mas aí tem um detalhe a mais. Na instrução em que nós participamos Porque juntos... ele não apagou tudo do telefone, como é que ele ia provar que ela tinha alguma coisa com isso? Algo me chamou a atenção ali. Os advogados dos 3 eram os mesmos. E eu percebi a preocupação na defesa dela. Sim. E não na defesa deles. Claro, ela que estava financiando os advogados. Então, ali era garantir que ela saísse disso, que eles assumiriam a culpa pelo que ocorreu. O Jefferson assumiu sozinho. Exato. Ele falou assim, o Emerson nem sabia o que eu ia fazer. Ele defende o irmão. Sim. Se ele não tivesse parado, trocado arma, Se ele não tivesse essa imagem... poderia ter passado, ele só teria que criar uma motivação. Sem Exato. dúvida. E o que acontece? Lembra que ela foi fazer o BO da funcional? Que ela passou mal? Ela entra no carro do Flávio, porque foi o Flávio que foi levar, ela volta para casa da Nancy. Quando ela chega na casa da Nancy, ela fala assim, ai, o meu celular, onde é que está meu celular? Perdi meu celular, eu acho que eu deixei na delegacia. O Flávio já começou a ligar Lé com Policial Cré. também, né? Policial. Voltou para a delegacia. Quando voltou para a delegacia, falou assim, eu acho que ela se desfez do celular. Porque ela não foi no banheiro, será que ela não jogou? Como eu já tive uma experiência dessa no fórum, de que esconderam coisa furtada debaixo do papel higiênico usado. Que horror. Ele voltou para lá. Não tá. Quando eles voltam para o carro, eu acho que está a Sandra. A Sandra é muito esperta. Todos Sim. eles são muito inteligentes. Todos. E daí ela fala assim, ô Ana Paula, será que não é alguém com quem você já se relacionou? Lembra do Lucas? Né? E que tá vendo que agora vocês dois estão felizes, estão bem? Ela falou assim, sabe que eu não havia pensado nessa possibilidade? Já estava criando a possibilidade. Certo? Aí ela volta para casa da Nancy. Ela chega na casa da Nancy, a polícia em seguida já para cumprir a Ordem temporária dela. E daí E onde estava o celular dela? Calma. Aí eles falam assim, vamos procurar. Acharam na bolsa dela a funcional. Inclusive a funcional. A funcional. Que ela foi da queixa de que O que tinha comprova sido mais subtraído. ainda que, na verdade, ela foi da queixa de algo inexistente apenas para ter o seguro. Exatamente. Aí daí, cadê o celular? Não acharam o celular. 2 dias depois, eles acham o celular dela, os parentes do Jair. Aí ela diz que eles plantaram Mas lá onde e tava? tal, no meio das coisas, de uma pasta com documentos dele. Né? Tava lá, aí ela disse que foram eles que Ela negou pegaram. no começo. Ela Sim, negou tudo. ela falou que não sabia que o Emerson ia fazer isso, que ela não podia acreditar, porque o Emerson... Mas daí ela para de falar depois de todas Emerson. as provas. Não, ela continua. Depois Agora, ela fala do susto, que era só para dar só um susto. E por e fim que não daí conseguiu foi... mais explicar. E depois porque ela foi não fala feito. mais nada. E o durante o julgamento. Jefferson depois assume sozinho. Agora, no dia do julgamento é que eu não assisti. Eu não sei, todos eles prestaram depoimento? Então, os 2 réus... Foi feito um júri só. Foi. Não foi desmembrado. Graças a... e o advogado dela vai até o Supremo. Para desmembrar? Para tudo. HC, vai lá. faz Tá lá. gastou Então, bastante dinheiro. Os 2 começaram com a negativa de autoria, depois legítima defesa, depois já não conseguiam mais se explicar. E ela, o tempo inteiro, terceirizou a culpa para os 2. Terceirizou a culpa para o que ela não sabia, que era só para dar um susto. E aí, quando... Que ela não precisava do dinheiro, porque ela era Exato, rica. Aquele negócio do exato, rica foi muito isso. bom, né? Porque ela falava, olha, eu sou rica, eu não... Ela não, né? A advogada falou em defesa. Quando nós trouxemos na plenária as informações técnicas, a defesa desabou. Eles assumiram a autoria, tentaram então desqualificar, não conseguiram, e as provas trazidas na plenária deixaram muito, muito claro que ela foi a grande mentora e a grande incentivadora deste crime.
E muito claro. as penas quais foram? Ela teve a maior pena. Lógico, né? 21 anos e meio. Pouco, né? Pouco. O Jefferson, 19 anos e meio. Mesmo já sendo reincidente. E o Emerson, 17 anos e meio. Isso desde 2017. Eles estão presos desde 2017, ou Vai seja, fazer, ela já deve 7 estar saindo. anos já, né? Um deles aí já deve estar saindo daqui a pouco, o Emerson. Provavelmente, né? Porque é antes não, ainda falta. É 7 é anos, antes são da 20... lei anticrime? Sim, mesmo assim. 17 anos? Mesmo assim. Ela faz 7 anos só. O Emerson, 17? O Emerson talvez esteja indo para o semiaberto. Então, Talvez esteja indo. Agora, ela é tão manipuladora que ela conseguiu fazer com que a Jennifer, que é a filha mais velha, ficasse lá dela. ela não acreditava. Ela chegou a visitar a mãe, eu tive contato com a Sandra, foi problemático com os sobrinhos, porque aí a Sandra mudou para lá para cuidar dos sobrinhos, porque era a única que tinha disponibilidade. Os filhos da Ana Paula. A Nancy mudou para Joinville, ao lado de onde eu moro, levou os pais para lá, né? A Sandra foi morar no sul, em Nova Petrópolis. A Rebeca foi morar com as irmãs, com os irmãos. Depois não deu muito certo. Enfim, mas logo no início. E a Sandra falou assim, olha, ela é manipuladora. Agora, o Josué... Os filhos não falam com ela, com exceção da filha mais velha. Não sei se hoje fala. Não sei se hoje, porque... Eles precisavam, é aquela coisa, sim, né? Eu preciso ver o meu marido com a amante em cima da cama e tem que estar transando, porque senão, se não tiver, é capaz ainda de não acreditar. Eu acho que eles precisavam, foi um fechar de caixão para os filhos no sentido de acreditar ou não. O Josué foi ouvido. Como foi o Josué? Olha, um depoimento extremamente valioso. Ele foi assim de uma idoneidade nas informações que ele prestou muito grande. E ele tinha convicção da culpa da mãe. Convicção. Os réus responderam às perguntas do Ministério Público? Sim. Mentiram, né? Sim. A tese deles era qual? A tese de que eles se anteciparam porque eles iriam morrer. Uhum. E então, a tese dela é que ela desconhecia a intenção. Que era só para dar um susto. Então, o tempo todo foi para desqualificar o crime. Uhum. Não conseguiram. E ela se silenciou. Ela não... Ela não falou nada. Não falou nada. E ela e ele, durante o júri? Então, sabe que chegou um ponto no final da réplica em que eles estavam se estranhando e ela estressada com a defesa dela, inclusive falando coisas e ele olhando para ela. Ainda existe relação? Eu ia perguntar se tem amor entre eles? Zero. Ele ali, Emerson, teve a convicção que ele foi usado. Naquele ponto, ele teve a convicção. E que pague por isso, porque ser usado é uma coisa, matar é outra história. Né? Uma pessoa te usar até esse ponto, você também tem um assassino dentro de você. Com certeza. Claro. Mais algum ponto? Muito interessante essa história do caso do bombeirão. É uma Suzane von Richthofen, só que sem pai e mãe. A gente fala muito aqui da violência ela doméstica. Ela matou os pais do Jairo também. Claro. Claro. Ela matou até também. Até hoje eles não se recuperaram. Lógico. Que pai e mãe se recuperaram? Terminado o júri, né? Eu muito ansiosa, porque eu conhecia o Marcos de longa data. O Marcos hoje é advogado e queria muito trabalhar no júri. Nós já tínhamos conversado sobre isso e eu falei, você não aceitaria pro bono ser assistente de acusação? E a doutora Soraya como promotora, e a doutora Soraya teceu assim, elogios enormes ao Marcos pela clareza em explicar a parte técnica. E nós vamos fazer um caso aqui que você vai adorar, que é da Mirella, onde ele atuou daí como investigador. Ele continua sendo um advogado investigador. Sim, o que é uma função ajuda muito a outra. Nossa, cresce demais. E eu queria que você ouvisse
as mensagens que a Sandra e a Nancy mandaram para mim. Creio que mandaram para ti? Não. Não, mas falando do Marcos. Que ótimo. E falando da Soraya. É de uma gratidão, porque havia um amor muito grande nessa família, uma família muito unida. E essa mulher, ela é maquiavélica. Eu espero, sinceramente, que algum dos filhos veja esse programa e se afaste dessa mulher, porque assim como ela matou o pai deles, ela vai matá-los, talvez não lhes tirando a vida, mas lhes tirando a alegria de viver. Sim. Ela é uma mulher perniciosa. E aí mostra bem a diferença dos crimes praticados por mulheres, que nós já conversamos. A mulher, quando ela é ardilosa, ela é realmente uma criminosa, mais feroz, sem ter uma faca na mão. Ela consegue manipular as pessoas para que façam por ela. E nós temos vários exemplos de mulheres criminosas, né? E que agem dessa forma. Nós temos aquelas que sofrem violência, né? E vários casos. Mas essas que planejam o crime, elas manipulam melhor do que um homem. Sim, porque mulher é mais inteligente do que homem também, nessa parte criminal. Doutores, muito obrigado por esse caso. Com certeza as pessoas devem ter se impactado como eu. Eu conhecia de você falar, mas não conhecia tantos detalhes assim. Que bom que tudo conseguiu se esclarecer e essas 3 pessoas estarem presas. Se a família quiser falar, se alguém quiser dar entrevista, é só mandar e-mail para a equipe bertoribeiro@gmail.com que a gente conversa. Eu cheguei a falar com a Sandra e a família em respeito aos filhos. Eles querem ter uma relação amorosa, familiar e intensa com os sobrinhos e netos. E eles não querem dar entrevista, porque ao dar a entrevista, eu pedi tudo, eles terão que falar sobre a mãe deles. E como eles amam demais os sobrinhos, a última coisa que eles querem agora é que os sobrinhos se afastem deles. Mas se algum filho do Jairo quiser falar, também o canal está sempre aberto ao vivo, porque deve ser muito difícil, porque eles são filhos da vítima e da autora. Sim. Então é muito complexo tudo isso, de como você se desmembrar de tudo isso. Muito obrigado e eu espero vocês até a próxima, então, doutora. Solange Beretta já é de casa, sempre a rainha do lar, e você também fica convidada a trazer novos casos. Muito